Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores deputados municipais, caro Presidente da Câmara de Lisboa. Fez agora 3 anos que o senhor assumiu os destinos de Lisboa. Quem votou em si teria seguramente grandes e legítimas esperanças. Quem não votou teria ainda assim alguma curiosidade. Mas julgo poder dizer que o senhor conseguiu surpreender toda a gente. Até a nós, que não tínhamos qualquer expectativa, conseguiu demonstrar ser pior presidente do que pensávamos ser possível. As razões são muitas e estão à vista na cidade que hoje vivemos e nos inúmeros constrangimentos com que nos deparamos. Problemas para os quais o senhor tem sido incapaz de providenciar soluções. Falemos do lixo. O lixo que não é um problema exclusivo de Lisboa, muito pelo contrário. É um problema comum às grandes cidades e às sociedades modernas. O que torna a situação do lixo tão preocupante é que ele se tem vindo a arrastar, demonstrando a sua incapacidade para lidar com crises. O Presidente está feliz durante a visita papal, com a vinda do Robert De Niro para o Festival Tribeca, mas qual tem sido exatamente a sua estratégia para lidar com o problema do lixo que se acumula das nossas ruas? Vejamos. Primeiro, acusou os executivos anteriores de nunca terem resolvido a situação. Como se o momento que a cidade vive agora tivesse alguma correspondência com o passado. Depois, culpou as freguesias por não fazerem a sua parte, como se elas tivessem alguma responsabilidade na recolha, que é, como sabe, uma competência exclusiva da Câmara. Também culpou a descentralização de competências de há 12 anos, que manteve a recolha do lixo na Câmara, mas entregou a varredura da rua às juntas. Só que o fez baralhando deliberadamente o público quanto às funções e atribuições de cada entidade. E agora, acena com mais dinheiro, ainda que pouco, às freguesias, querendo torná-las cúmplices da sua incapacidade. Qualquer dia, vamos ter aqui o Sr. Presidente a querer que sejam de facto as juntas a recolher o lixo da cidade e que substituam a Câmara dessa que é a sua competência. O Presidente anunciou o reforço do quadro de pessoal, sem, deixe-me que lhe diga, se tenha notado qualquer diferença. Fez o diagnóstico que era preciso recolher o lixo todos os dias, incluindo aos domingos, quando sabe que em algumas zonas da cidade já é feita a recolha aos domingos. Mas mesmo em relação a isso, esse seu diagnóstico, nada fez, não agiu. Veio depois, vejam lá, dizer que quem denuncia o lixo da capital está a fazer um ataque aos trabalhadores da higiene urbana. Como se fossem os trabalhadores da higiene urbana os responsáveis pelos circuitos, pelos horários, pelos números de vezes que a recolha é feita ou pelos números de viaturas que estão avariadas das oficinas da Câmara. Como se fossem os trabalhadores que fizessem a gestão que os lisboetas lhe confiaram a si, Sr. Presidente da Câmara. 3 anos depois, e com mais recursos do que nunca, e com as contratações que anunciou, o que vemos é o produto de uma gritante ineficácia. E como responde o Presidente Carlos Moedas, diz que noutras capitais europeias o lixo consegue ainda ser pior. As pessoas estão fartas de tropeçar em porcaria, de ter pilhas de lixo que não cabem nos ecopontos, do mau cheiro, no mau ambiente e também estão fartas das suas desculpas, Sr. Presidente. Porque o que vêem são desculpas, não há ação. Esta é uma crise reputacional da cidade, mas também sua. De um Presidente da Câmara que não é capaz de manter a sua cidade limpa, não se espera muito mais. Sr. Presidente da Câmara, como vai resolver este problema e reverter a situação que vivemos neste momento? Falemos também de mobilidade, ou melhor, da falta dela. Carlos Moedas, o candidato, não perdeu uma oportunidade, como bem se lembram, durante a sua campanha, para falar da necessidade de uma cidade dos 15 minutos, onde tudo, da saúde, ao emprego, ao supermercado, ao lazer, seria acessível num quarto de hora. Mas 3 anos depois, o que temos é a cidade da hora e meia. Qualquer deslocação se torna facilmente num pesadelo. Já nem há horas de ponta, todas as horas são más.
Depois, temos uma desistência de investir em faixas BUS e uma significativa redução da velocidade comercial da Carris. Os autocarros não são rápidos sem faixas dedicadas. E estes dois fatores, menor velocidade dos autocarros e pouco investimento nas faixas BUS, significa que está a desistir quem quer usar os transportes públicos. Aplaudimos o alargamento do passe gratuito, uma medida iniciada de forma mais tímida pelo Executivo anterior. Mas o Sr. Presidente esqueceu-se de reforçar o serviço. Não é possível ter mais gente a usar a Carris sem que ela tenha mais rotas, mais horários, mais motoristas e mais autocarros em circulação. São medidas incompletas, muitas vezes contraditórias, que os lisboetas sentem cada vez que esperam pelo autocarro, que não chega ou quando chega vem cheio. A mobilidade em Lisboa não está a correr bem, nem para quem quer usar os transportes públicos, nem para quem trabalha neles. Quantas greves teve a Carris nos últimos tempos? É assim tão difícil manter a paz social numa das principais empresas municipais e ainda queria o Sr. Presidente da Câmara que o deixasse gerir o metro. Os lisboetas também não entendem como é que ao fim de 3 anos e em vésperas de se iniciar o inverno, decide começar a esburacar a cidade para tratar com urgência da pavimentação, que a incúria, vejam lá, dos socialistas deixou de agradar. Podia ter planeado estas intervenções para que fossem feitas de forma faseada, mas assim a sua narrativa, que a culpa é do PS, sairia prejudicada. Apesar disto, estou certo que os lisboetas, incluindo os que votaram em si, agradeciam que evitasse tantos cortes das ruas e ao mesmo tempo os condicionamentos extra, bem como todos os incómodos associados a este tipo de obras nos meses de chuva. Já tínhamos passado por isto no ano passado, com a substituição dos abrigos dos autocarros durante todo o inverno, mas infelizmente não se aprendeu nada. Sr. Presidente, quando vai começar a planear as intervenções na cidade, de modo a garantir que as mesmas causem o menos impacto possível na vida de quem cá vive, de quem cá estuda e de quem cá trabalha nesta cidade? Olhemos também para a habitação, lembrando que a conjuntura mudou dramaticamente nos últimos anos e que vivemos uma grave crise habitacional. Eu gostaria de destacar um grande pormenor. A Câmara Municipal de Lisboa tem hoje uma verba multimilionária para investir exclusivamente em habitação. São pelo menos 560 milhões de euros entre o PRR e o Orçamento de Estado que lhe caíram do céu. Ou melhor, foram providenciados, negociados e tratados pelo Governo Socialista, que o senhor só tem de executar. Pode, por isso, reabilitar e construir como nunca pôde nenhum autarca no passado. Não lhe foram deixadas nem dívidas para se preocupar ou para o desfocar e nem sequer precisa de procurar financiamento. E apesar destas facilidades, não estamos impressionados com a execução da rúbrica da habitação que tem registado nos últimos 3 anos. Muito aquém daquilo que é o preciso, o desejado e o possível. Entendemos também que o mercado da habitação não vai arrefecer e os preços não vão baixar, enquanto houver tanta oferta de alojamento local. Lisboa tem mais de 8 mil licenças de alojamento local que não fiscaliza a caducidade das mesmas. Garantir a fiscalização destas licenças e criar um teto máximo de alojamentos temporários para a cidade é algo que tem que ser feito com urgência. Já todos sabemos que se preocupa com o peso das dormidas na carteira dos turistas e que se houvesse menos alojamento local, ai Jesus, que subia o preço das dormidas nos hotéis. Também nos lembramos como fez campanha ao lado dos proprietários do alojamento local e até marcou presença nas suas manifestações. Também sabemos e nos lembramos de como sempre votou contra todas as propostas para limitar o AL que foram levadas à reunião de Câmara. Esta opção, Sr. Presidente, que não é só sua, mas também do Governo que o senhor apoia, vai sair muito caro aos portugueses e aos lisboetas em particular, e a todos aqueles que não conseguem comprar ou arrendar casa na sua própria cidade.
Sr. Presidente da Câmara, deixo-lhe uma pergunta. Vai finalmente agir de acordo com o que defendeu ao jornal El País e assumir-se como um defensor das limitações do alojamento local na cidade? Apesar de todas as nossas divergências, há um ponto em que convergimos. Partilhamos o desejo de uma polícia municipal mais ativa. Só que antes de chegarmos ao reforço das responsabilidades, gostaríamos que esta força policial fosse mais atuante. Não precisamos de alterar a lei para que ela possa ser mais eficaz. Basta que receba as orientações adequadas. Para que fiscalize o trânsito de quem circula nas faixas bus, para que esteja atenta aos estacionamentos em segunda fila e em locais proibidos, para que fiscalize o ruído, que continua a ser um dos maiores problemas para quem vive em Lisboa. Basta ver o índice de queixa e os números públicos da linha do ruído, para perceber que a Polícia Municipal está a falhar na fiscalização do cumprimento do horário das atividades comerciais noturnas e na regulação dos eventos em espaços públicos. Bem sei que o Sr. Presidente prefere rasgar o que existe e propor coisas novas, disruptivas, sensacionais. Foi isso que fez quando mudou o nome do hub criativo do Beato e lhe passou a chamar Fábrica de Unicórnios, mas já lá iremos. Só que, Sr. Presidente, mudanças disruptivas e sensacionais que não acontecem não servem de muito. Se em vez de promover alterações ao Regulamento do Ruído 2016 o fizesse cumprir, os lisboetas poderiam descansar à noite. Os moradores não querem nem pediram mais regras. Querem as que já existem e que são suficientes sejam efetivamente aplicadas. A Polícia Municipal parece não andar a fazer estas fiscalizações, mas o que o preocupa a si, Sr. Presidente, é que a Polícia Municipal detenha os criminosos. Sr. Presidente da Câmara, antes de qualquer acréscimo de responsabilidade, quando é que a Polícia Municipal vai começar a cumprir com aquilo que são as suas competências? Parece-me claro que os lisboetas precisam, que os lisboetas pedem e que valorizam são respostas a problemas reais, não números de teatro triunfais. Por exemplo, não entendem como é que ao fim de 3 anos, em que o número de sem-abrigo não parou de crescer, o Presidente arranja um teto providencial para os imigrantes que moravam nas ruas de Arroios no dia 4 de outubro, véspera de o anunciar ao país como um grande feito político no seu discurso no dia seguinte, no 5 de outubro. Vamos ter que esperar pela próxima efeméride para que mais sem-abrigos sejam finalmente ajudados? Talvez na véspera de Natal, no próximo 10 de junho ou quando o senhor estiver em campanha eleitoral. Também gostaríamos de saber se recorrer a hostels e pensões é a nova estratégia da Câmara, uma vez, em vez de providenciar os espaços e as respostas que estas pessoas realmente precisam. De nada nos serve o plano de 70 milhões, o seu plano de 70 milhões de euros para o sem-abrigo, se ele se resumir a esconder pessoas no hostel mais próximo. Não é assim, Sr. Presidente, que se resolve um problema destes. A resposta tem que ser integradora, global, com um acompanhamento efetivo e com um plano para cada indivíduo. Nunca se resolverá com um depósito onde a SUR arruma as pessoas. E já agora, se trata de uma solução temporária, por que é que não aceitou o teto do antigo Hospital Militar de Belém que o Governo simbolizou? Fez uma análise custo-benefício? Não havia ali teto para pessoas de outras ruas além de Arroios? De uma coisa temos a certeza, não foi porque o senhor tenha cumprido a sua promessa de lá ter colocado o centro de dia intergeracional. Aliás, prometeu 4 centros de dia intergeracionais e disse aliás, que iriam estar prontos no seu primeiro ano de mandato. Não conhecemos nenhum até agora. Até ao final do mandato iremos conhecer alguns, Sr. Presidente. Falemos agora das 60 empresas tecnológicas que anunciou terem chegado para se instalar em Lisboa, a par dos 14 mil empregos que ninguém vê e dos unicórnios já desmentidos por quem trabalha no setor. Deixe-lhe uma ideia. Convide-nos para vermos onde estão e o que fazem. Apresente-nos os trabalhadores desses novos oásis. Deixe-nos testemunhar estes novos tempos para a economia da cidade. Estou certo que nenhum deputado municipal faltaria a esse convite e que todos nós ficaríamos bem mais descansados por saber que existe algo para além do seu discurso autopromocional. Se calhar, perceberíamos aí
Porque é que Lisboa caiu para a posição mais baixa do ranking das cidades mais propícias para o desenvolvimento de startups? O ano passado, o seu presidente lançou foguetes onde se verificou uma subida de 21 lugares no mesmo ranking. Este ano, quando se registra a queda de 24 posições, o seu presidente prefere ocupar-se do Festival de Tribeca, compreendemos que prefira o Robert De Niro a dar explicações aos lisboetas. E sobre o Plano Geral de Drenagem, Sr. Presidente, 2 notas. Em 2016, foi garantido o financiamento nesta casa de 131 milhões de euros para a execução do Plano Geral de Drenagem. Apesar, Sr. Presidente, deixe-me lembrar-lhe, do voto contra do PSD. O senhor herdou estudos geológicos, geotécnicos, hidrogeológicos, incluindo os estudos do LUNEC, para a obra dos túneis. Recebeu um levantamento cadastral da rede de saneamento. Recebeu concluídas as obras da bacia de retenção do Val da Meixoeira, do Alto da Ajuda, a obra do coletor da Avenida de Berlim, as obras de reabilitação dos coletores de Nova, das ruas de Santa Marta, das ruas de São José, das portas de Santo Antão e a bacia de retenção da Praça de Espanha. Quando passou para as suas mãos, as obras começaram a registrar atrasos. Há um ano só se tinha avançado cerca de 10% na execução do contrato. E mesmo relativamente à furação em que o Presidente colocou muito empenho, começou e está, como sabe, com atraso significativo. Mas o que nos preocupa agora é que o PGDL é muito mais do que a construção dos túneis, como sabe o Sr. Presidente. Há passos essenciais que têm que ser cumpridos até 2030, como os coletores e descarregadores que têm que ser reabilitados no Caneiro de Alcântara, na Avenida de Berna, na Avenida 5 de Outubro, na Alameda das Linhas de Torres, na Estrada do Paço de Lumiar, da Rua das Amoreiras, na Zona Ribeirinha Ocidental, entre tantos outros. São investimentos de 100 milhões de euros para concretizar até 2030 e sobre os quais nada sabemos. Talvez nos ajude a perceber o ponto de situação. Até porque os grandes túneis que são a imagem de marca do PGDL arriscam a ser ineficazes sem que estas restantes obras sejam feitas. Quando vão estas intervenções acontecer? Vamos ter alguma obra a acontecer de iniciativa sua até ao final do mandato? Sr. Presidente, eu podia utilizar os mais de 30 minutos regimentais para continuar a listar os problemas da cidade. E eu bem sei que nem todos se resolvem de um dia para o outro, que muitos levarão anos. E quando uns se resolvem, novos desafios aparecem. Mas é essa a vida normal de um autarca. Resolver problemas diariamente. Ter coragem de tomar decisões, mesmo quando são impopulares, e evitar a tentação de responsabilizar terceiros pela sua incapacidade. Basta olhar à sua volta e ver que há uma gigantesca diferença entre a propaganda, que é só sua, e a realidade, que é de todos nós. E essa diferença entre a propaganda e a realidade, desde essa diferença até à desilusão, o caminho consegue ser mais curto que as ciclovias que o senhor construiu nos últimos 3 anos. E quanto a isso, não há nem batalhões de assessores, nem agências de comunicação que o salvem. Quem vive em Lisboa sabe do que estou a falar. O Sr. Presidente não perde uma oportunidade para dizer que está acima dos partidos, que diz que é um homem de consensos. Porquê é que não reúne com os presidentes das juntas de freguesia em conjunto desde 2002? Não acha que juntos somos mais fortes na resolução dos problemas comuns, ou prefere a velha estratégia do dividir para reinar? Já sabemos que lida mal com críticas, mas será capaz de, no último ano que lhe falta, dialogar com os outros partidos para evitar deixar a cidade no caos? Esta é a última grande pergunta que gostaríamos de ver respondida.